Em 30 de dezembro de 2008, 31, perdão, de dezembro de 2008. E a partir de então, nós temos algumas palavrinhas grafadas de forma diferente. E as dúvidas persistem. Estamos aí, 2009 todo, 2010, e não sabemos exatamente como grafar, por exemplo, contra-reforma e antissemita. Plurissignificação, será que sofreu alguma mudança ou não? Então, essa história começou há bons 19 anos. Então, ela já é quase maior de idade, como se diz. Em 1990, na verdade, o governo brasileiro e o governo português tentaram unificar a língua portuguesa. A que era falada nos 7 países de língua portuguesa, né? Assim como Portugal e Brasil. A oralidade da língua hoje não sofreu alterações. No entanto, nós temos que saber e temos que perceber que alguns vocábulos são grafados hoje de forma diferente de outrora. A língua portuguesa no Brasil já passou por algumas outras reformas, inclusive uma que durou apenas alguns meses, voltando depois atrás aquele que governava o país, dizendo, não vai dar certo, voltemos ao que era antes. Hoje, nós não corremos esse risco, ou pretendemos não correr. Por quê? Porque, na verdade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou para que entrasse em vigor em 1º de janeiro de 2009 a nova reforma ortográfica. A partir de então, Brasil, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, entre outras, e Portugal, terão uma escrita de língua portuguesa uniforme. Alguns entraves de vocabulário não serão resolvidos. Por quê? Bicha continua sendo bicha nos países lá de Portugal e no Brasil, bicha para nós é fila. Glaucia, eu acho que não. Então, bicha para eles continua sendo fila e para nós é um pejorativo de um termo homossexual. Ainda lá em Portugal, pilgas são pilgas e para nós aqui são meias, cuecas lá, calcinhas femininas aqui. Então, os entraves do vocabulário da língua portuguesa, esses não foram resolvidos. Isso quer dizer que toda aquela história de nós editarmos livros e não precisarmos passar esses livros por uma editoração em nova língua portuguesa, pode ser que nos traga muitos problemas. Então, presta bastante atenção. Algumas formas da língua portuguesa do Brasil foram alteradas, totalizando 0,4% do nosso vocabulário atual. No entanto, em Portugal, a mudança foi 4 vezes maior, muito mais radical. Sabe-se também que, em Portugal, os portugueses não adotaram a nova ortografia, embora tenham sido impelidos a isso. Então, lá existe a nova reforma, existe a nova ortografia. No entanto, o povo não adotou. Achou por bem continuar na antiga e o governo não emplacou em relação à nova ortografia. Nós, brasileiros, aceitamos as propostas do governo e agora estamos aqui aprendendo a escrever língua portuguesa mais uma vez. O que eu quero com esta reforma ortográfica? Eu quero fazer com que o comércio literário entre Brasil e os outros países de língua portuguesa se estabeleça e se estabeleça de forma efetiva. No entanto, não é bem isso que está acontecendo. Então, vejamos o que nós temos aqui na nossa tela para que comecemos a trabalhar as questões de língua portuguesa. Transformar a língua portuguesa em idioma único é o objetivo principal. Por quê? Porque nós temos aqui
a questão especial da literatura. Então, autores, né, portugueses, autores de Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e assim por diante, não precisariam ter seus livros submetidos a uma revisão ortográfica, uma vez que todos os livros estariam grafados da mesma forma. Detalhe importante, esqueceram as questões vocabulares, ok? Até dezembro de 2012, todos nós temos o direito de grafar as duas ortografias. As duas, a antiga e a velha, são consideradas corretas, ok? Por que as duas são consideradas corretas? Ora, o povo precisa de um tempo de adaptação, que será o tempo de 2009, 2010, 2011 e 2012. Até 31 de dezembro de 2012, todos podemos grafar das duas formas o que formos escrever. Detalhe importante, é concedido, tá, o poder de escolha a órgãos que organizem concursos públicos. Então, dependendo do organizador do concurso público que você vai fazer, nós temos, por um lado, a velha ortografia, que pode ser aceita, inclusive na prova de redação. Por outro lado, nós temos, tá, o poder do organizador de um concurso, de um vestibular, de uma prova qualquer que seja, para dizer apenas aceitaremos a nova ortografia. A prova toda, as questões 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 25, toda a prova que for confeccionada, né, ou que está sendo confeccionada a partir de 1º de janeiro de 2009, já deve vir no novo conceito do acordo ortográfico. Então, nas questões, eu não devo utilizar-me da antiga ortografia. No entanto, se me pedem redação, há duas possibilidades, tá? Ou melhor, há até 3 possibilidades. Primeiro, que você grafe na ortografia antiga, assim como aprendeu na escola. 2, que você grafe na nova ortografia integralmente o seu material. Ou 3, que você brinque um pouquinho com a ortografia e grafe um tanto na velha, um tanto na nova. No entanto, não é possível que você escreva no primeiro parágrafo ideia com acento e no segundo parágrafo ideia sem acento. Você tem que ter uma conformidade. Então, adotou a palavra ideia na nova ortografia, vai retirar o acento todas as vezes que essa palavrinha for grafada, tá ok? Então, eu posso, de repente, contrarrazões, eu esqueci como é que escreve agora, que é com 2 R's e tudo junto. Posso colocar com if, como era antigamente? Se o edital do seu concurso permitir, vá em frente. No entanto, não grafe de formas diferentes dentro do mesmo texto, tá ok? Então, depende muito do organizador do concurso pedir exclusivamente a nova ortografia ou mesmo pedir a ortografia ou aceitar a ortografia antiga, tá ok? Então, bastante atenção. Quantos e quais são os países que falam língua portuguesa? Então, a gente chama de Comunidades dos Países de Língua Portuguesa, CPLP. Brasil, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste, Moçambique e Angola. Então, nós temos aí 7 países, né? 8 países, na verdade, perdão, que falam a língua portuguesa, que adotam a língua portuguesa como língua mãe. Brasil, Portugal, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Estes todos deveriam seguir a nova ortografia. Não é o que acontece agora. No entanto, deveria ser. O Brasil já passou por outras reformas ortográficas? Já, inclusive uma delas referida, né, no início do nosso encontro, foi aquela que durou pouquinho tempo, a de 1943, depois 1971 e agora em 2009. Em 1971, foram retirados os acentos, por exemplo, da palavra ele, do pronome pessoal do caso reto, ele, que antigamente possuía acento para diferenciar do L, a letra L, tá? Então, nós tínhamos acento, por exemplo, em ele, que já caiu em 1971. A maior reforma de que se tem notícia
é a de agora, 2009. Então, em 71, pouca coisa se alterou, muito mais os acentos diferenciais, e mesmo assim, nós continuamos naquela época com alguns acentos diferenciais, do verbo parar, do verbo pôr, pode, pôde, etc. Hoje, retiramos os acentos diferenciais. No entanto, permanecem esses acentos no verbo poder, pode e pôde, então o pôde tem acento circunflexo, né? E no pôr, o para, que é para de preposição, e para do verbo parar, esse sim perdeu o acento. Mas a gente já vai ver isso nas telas, tá ok? Então, olha só, eu gostaria que